A transmissão veio sem aviso prévio. O almirante Shenwei estava na ponte do porta-aviões Prometheus. Há 40 anos-luz da Terra, quando todas as telas da nave tremeluziam e mudavam. Os displays estáticos, as cartas de navegação, os terminais de comunicação mostravam a mesma coisa. Um planeta queimando em órbita, Elysium Prime, a maior colônia da humanidade, 12 bilhões de almas vivendo sob sóis gêmeos em um mundo que construíram do nada ao longo de 3 gerações. Senhor, sussurrou o oficial de comunicações, isso está transmitindo em todos os canais, em todas as frequências. A galáxia inteira está observando isso. Shen sentiu seu sangue gelar enquanto observava. As naves de guerra Varanti pairavam em perfeita formação acima do planeta. Suas armas disparavam em padrões metódicos e constantes, não em destruição aleatória, nem no caos da batalha. Isto foi organizado, isto foi planeado, isto foi feito para ser visto, que as imagens das câmaras alternavam em triângulos, ruas cheias de pessoas a correr, crianças a gritar por pais que nunca encontrariam, cidades que levaram décadas a construir, desmoronando em segundos. Os próprios oceanos pareciam ferver onde os raios atingiam as regiões costeiras. Por quê? Alguém na ponte perguntou, ninguém teve resposta. A transmissão continuou por 6 horas. Os Varanti fizeram questão de mostrar tudo, cada morte, cada momento de terror, cada tentativa desesperada de fuga que terminou em incêndio. Eles queriam que a galáxia visse o que acontecia com as espécies que se esqueceram do seu lugar. Dot Shen assistiu tudo. Ele não conseguia desviar o olhar. Ele devia isso aos mortos. Quando a última viga caiu e Elysium Prime não passava de cinzas e vidro. Um rosto apareceu nas telas. Imperador Krata, do Império Varanti, suas feições escamosas mostravam o que poderia ser diversão em um rosto humano. Que isto sirva de lembrete, disse o Imperador. O Império Varanti governou estas estrelas durante 10.000 anos. Nós os governaremos por mais 10.000. As espécies mais jovens devem lembrar-se do seu lugar. A humanidade chegou longe, falou muito alto e esqueceu que eles existem apenas porque permitimos. Esta colônia foi um aviso. Podemos entregar mais avisos, se necessário. A transmissão terminou. A ponte do Prometheus estava silenciosa, exceto pelo zumbido dos motores. Dot Shen ficou perfeitamente imóvel. Suas mãos não tremeram. Seu rosto não mostrava nada, mas algo dentro dele havia mudado, algo que nunca mais mudaria. Arranje-me uma linha segura para o comando da Terra, disse ele. Sua voz estava calma. Para acalmar, senhor, todos os canais de comunicação estão sobrecarregados. Todo mundo está tentando encontrar um caminho. Foram necessárias 4 horas para estabelecer contato, horas em que Shen não sentou, não comeu, não falou. Ele ficou na janela de observação e olhou para as estrelas, em algum lugar lá fora. 12 bilhões de pessoas morreram gritando enquanto a galáxia observava e não fazia nada. Quando a conexão finalmente foi estabelecida, Shen se viu olhando para rostos que reconhecia. Os chefes conjuntos, o secretário-geral, os líderes de todas as grandes nações da Terra, todos tinham a mesma expressão, com os mesmos olhos vazios, a mesma fúria mal contida. Almirante Shen, o secretário-geral disse, você viu a transmissão? Sim, senhora. A Terra recebeu comunicações formais de vários poderes galácticos que expressam simpatia, mas exortam-nos a aceitar a nossa perda e a evitar a escalada. O Império Varanti controla 3 braços espirais. Eles vêm conquistando mundos desde antes da humanidade descobrir o fogo. Somos aconselhados a apresentar desculpas formais e negociar termos de continuidade de existência. Shen não disse nada. Ele esperou. O Conselho de Emergência votou. O secretário-geral continuou. A decisão foi unânime. Estamos desfazendo os protocolos Ômega. Shen tinha ouvido rumores sobre os protocolos Ômega. Todos os oficiais superiores tinham documentos criados em segredo após o primeiro contato. Quando a humanidade percebeu que não estava sozinha e que poderia não estar segura, foram elaborados planos por pessoas que esperavam que nunca fossem necessários, mas temiam que pudessem ser. Quais são meus pedidos? Shen perguntou. Retorne à Terra.
Todas as embarcações humanas estão sendo recuperadas de. Todas as colônias estão a ser evacuadas para sistemas centrais. Estamos escurecendo. Almirante, blackout total de comunicações. A galáxia pensará que estamos com medo. Deixe-os pensar isso, deixe-os rir. Enquanto eles riem, vamos nos preparar. Shen entendeu. Os Varanti esperavam que os humanos atacassem imediatamente com tristeza e raiva. Eles esperavam uma resposta emocional que suas forças superiores pudessem esmagar. Outra lição para as espécies mais jovens. Eles não esperavam silêncio. Quanto tempo? Shen perguntou. Temos estado a preparar-nos para esta possibilidade desde que olhamos pela primeira vez para as estrelas e vimos navios de guerra em vez de admiração. Os Varanti acreditam saber do que a humanidade é capaz. Eles estão errados. Eles viram o que lhes mostramos. Eles não viram o que mantivemos escondido. Nas semanas que se seguiram, todas as naves humanas da galáxia voltaram para casa. Os navios comerciais abandonaram suas raízes. As estações de pesquisa ficaram escuras. As missões diplomáticas retiraram-se sem explicação. As operações de mineração e os cinturões de asteroides simplesmente pararam. A galáxia assistiu com confusão. Depois diversão, depois desprezo. Os humanos estavam correndo. Que os humanos estavam se escondendo. A grande experiência das espécies jovens falhou. Agora eles se encolhiam em seu sistema natal como animais assustados. O imperador Kratra fez discursos celebrando a supremacia de Varanti. Outros impérios enviaram mensagens de falsa simpatia, embora secretamente satisfeitos por a humanidade ter sido colocada no seu lugar. Algumas vozes pediram cautela, pois os humanos haviam se rendido muito rapidamente. Para atacar completamente, essas vozes foram ignoradas na Terra. Algo mais estava acontecendo. Todas as fábricas do planeta mudaram a produção. Todos os estaleiros começaram a trabalhar 24 horas por dia. Cada cientista, cada engenheiro, cada designer foi envolvido em projetos que existiam apenas como projetos e teorias. As escolas fecharam para que seus prédios pudessem abrigar trabalhadores. Os parques tornaram-se locais de preparação de materiais. Toda a economia da humanidade transformou-se da noite para o dia em algo com um único propósito. As luzes das cidades da Terra nunca se apagaram. Os fornos nunca esfriavam. As máquinas nunca pararam. E numa instalação segura nas profundezas da cordilheira, o almirante Shenwei sentou-se com outros líderes militares e estudou planos que o deixaram sem fôlego. Tínhamos tudo isso, ele perguntou. Durante todo esse tempo, esperávamos nunca precisar disso, respondeu um general. Mostramos à galáxia o que queríamos que eles vissem. Exploradores pacíficos, comerciantes ávidos, recém-chegados amigáveis. Deixamos que pensassem que éramos fracos porque as espécies fracas são ignoradas. Fomos ignorados. Almirante, durante décadas fomos ignorados. E nesse tempo, nos preparamos. Shen olhou para as armas que violavam princípios que a galáxia acreditava serem impossíveis. Navios projetados para uma guerra que todos rezavam para que nunca acontecesse. Tecnologias que a humanidade descobriu e imediatamente escondeu. Entendendo que algum conhecimento era perigoso demais para ser revelado. Os Varanti mataram 12 bilhões de pessoas para nos ensinar uma lição, disse Shen calmamente. Que lição lhes ensinaremos? Que existem algumas espécies que você não deve ameaçar, algumas linhas que você não deve cruzar, alguns gigantes adormecidos que você nunca deve acordar. Acima da Terra, os céus escureciam com plataformas de construção, abaixo, o planeta zumbia com propósito, tristeza e frio, fúria paciente, a contagem regressiva havia começado. 3 meses se passaram, depois 6, depois 9. A galáxia se esqueceu da humanidade. Havia outras preocupações, disputas comerciais entre o coletivo Casari e o sindicato Valgan, escaramuças fronteiriças e os sistemas externos, a política habitual de 1000 espécies competindo por recursos e influência. A humanidade tornou-se uma nota de rodapé, uma história de advertência contada a espécies jovens e ambiciosas. Lembre-se dos humanos, eles foram longe demais e pagaram o preço.
Toret se lembrava dos humanos. Ele era um analista militar do Império Varanti, estacionado em um posto de escuta nos limites do espaço reivindicado pelos humanos. Seu trabalho era simples: observar qualquer sinal de atividade humana e reportar ao comando. Durante 9 meses ele relatou não primeiro ponto. Isso agradou a seus superiores, que os humanos estivessem quebrados. A lição funcionou. Toret recebeu elogios por confirmar o que todos queriam acreditar. Mas Toret era bom em seu trabalho, bom demais para aceitar respostas fáceis. Ele passou sua carreira estudando espécies antes de serem conquistadas. Ele conhecia os sinais de uma civilização quebrada, de colapso econômico, de fragmentação social, de desespero em massa. Ele procurou esses sinais no espaço humano e não encontrou nenhum deles. Os humanos pararam de transmitir, mas não pararam de existir. Toret estudou as suas cadeias de abastecimento, as suas assinaturas energéticas, os seus padrões de consumo de recursos. O que ele descobriu não fazia sentido. A produção industrial humana não diminuiu. Tinha aumentado dramaticamente. Todas as fábricas em seu mundo natal estavam operando em capacidade máxima. Suas instalações orbitais se expandiram 10 vezes. As suas operações mineiras no seu sistema nacional tinham triplicado, mas nada estava a sair. Sem navios, sem mercadorias comerciais, sem comunicações. Tudo entrava e nada saía. Era como se toda a economia humana tivesse se tornado um buraco negro. Consumindo recursos e não produzindo nada visível, Toret enviou suas descobertas ao comando. O comando enviou de volta uma demissão. Os humanos estavam claramente construindo instalações para refugiados, escondendo-se no subsolo como presas assustadas. Nada com que se preocupar. Toret preocupado de qualquer maneira. Ele começou a cavar mais fundo. Ele encontrou fragmentos de comunicações interceptadas, breves transmissões que naves humanas haviam enviado antes de escurecer. A maioria eram rotinas, coordenadas, solicitações de suprimentos, transferências de pessoal, mas algumas continham palavras que Toret não reconheceu. Projeto Prometheus, Projeto Nemesis, Projeto Titã. Ele pesquisou nos bancos de dados Varanti referências a esses termos. Ele não encontrou nada. O que quer que os humanos estivessem construindo, eles mantiveram tudo em segredo, não apenas da galáxia, mas de si mesmos. Esses projetos não tinham história, nenhum registro documental, nenhuma evidência de existência antes da destruição do Elysium Prime, o que significava que foram preparados com antecedência, escondidos, esperando. Toret sentiu o primeiro toque frio de medo. Ele enviou outro relatório ao comando. Este era mais urgente. Algo está errado, escreveu ele, que os humanos não estejam se comportando como uma espécie derrotada. Eles estão se comportando como uma espécie que espera por alguma coisa. O comando enviou de volta uma resposta irritada. O Império Varanti conquistou centenas de espécies. Eles sabiam como era a derrota. Os humanos estavam simplesmente em negação. Quando saíssem do isolamento, seriam facilmente esmagados. Toret leu a resposta e não disse nada, mas não parou de observar. O imperador continuou seus discursos de vitória. Ele viajou por mundos por todo o Império, celebrando a supremacia Varanti e alertando outras espécies contra seguirem o exemplo da humanidade. As transmissões eram populares. Os cidadãos adoravam ver o seu líder forte e confiante. Toret assistiu a essas transmissões e percebeu algo. O imperador nunca mencionou planos específicos para o futuro da humanidade. Ele falou da derrota deles no passado, como se já estivesse completa, mas os humanos não haviam se rendido. Eles não pediram desculpas. Eles simplesmente desapareceram. Você não pode declarar vitória sobre um inimigo que não reconheceu a derrota, pensou Toret. Você só pode esperar que eles tenham decidido não lutar. 10 meses depois do Elysium Prime, Toret interceptou algo que fez seu sangue gelar. Era um fragmento de uma transmissão, bastante degradado e quase perdido na radiação de fundo. Apenas algumas palavras, mas essas palavras mudaram tudo. Contagem regressiva confirmada. 3 meses para implantação. Toret olhou para a mensagem por um longo tempo. 3 meses. Implantação.
Os humanos não estavam se escondendo. Eles não estavam reconstruindo. Eles estavam em contagem regressiva para alguma coisa. Ele enviou um relatório de emergência ao comando. Pela primeira vez, utilizou os códigos de prioridade reservados para ameaças iminentes ao Império. Ele exigiu uma resposta. Ele exigiu ação. A resposta veio 2 dias depois. Toret era B sendo transferido. Seus superiores sentiram que seu julgamento estava comprometido. Sua obsessão pelos humanos derrotados era embaraçosa. Ele recebeu ordens de se apresentar em um novo posto longe das fronteiras do espaço humano. Toret cuidou dos pertences e se preparou para partir, mas antes de partir fez cópias de tudo o que encontrou. Cada relatório, cada análise, cada fragmento de comunicação interceptada. Ele os armazenou em locais seguros nas redes de dados do Império. Alguém precisava se lembrar. Alguém precisava estar pronto quando a contagem regressiva chegasse a 0. A nave de transporte de Datus o levou para longe do posto de escuta. Toret olhou novamente para as estrelas que marcavam os limites do espaço humano. Eles estavam quietos, escuros, pacíficos, como a quietude antes de uma tempestade na Terra. O almirante Shen estava em um hangar que se estendia por 4 quilômetros. Ao seu redor, técnicos e engenheiros enxameavam em naves que não se pareciam com nada que a galáxia já tivesse visto. Eram elegantes e angulares, construídos com tecnologias que os cientistas humanos descobriram e esconderam durante décadas. Quantos? Perguntou Shen. 12.000 navios de combate? O general ao lado dele respondeu, além de naves de apoio, porta-aviões e unidades especializadas, todos equipados com propulsores que nos permitirão cruzar a galáxia em dias em vez de meses, todos armados com armas que os Varanti não sabem que existem. Shen caminhou ao longo da fila de navios, cada um com o nome de uma cidade que havia morrido em Elysium Prime, Nova Tóquio, Nova Genebra, Port Armstrong, 12.000 nomes, 12.000 memoriais. As tripulações, perguntou Shen, eram apenas voluntárias. Tivemos que afastar as pessoas. Cada família que perdeu alguém no Elysium Prime queria fazer parte disso. Tivemos que criar loterias para escolher. Shen assentiu. Ele entendeu. Ele havia perdido uma filha no Elysium Prime. Ela havia sido professora lá. Ele ainda se lembrava da última mensagem dela, enviada horas antes do ataque. As crianças estão muito entusiasmadas com a feira de ciências. Pai, você deveria ver o que eles construíram. Ele nunca veria o que eles construíram. Ele nunca mais veria sua filha. Nenhum deles o faria, mas ele garantiria que a galáxia entendesse o preço do que os Varanti haviam feito. 3 meses, disse Shen, é tempo suficiente? Terá que ser. O imperador está começando a fazer perguntas. Alguns de seus conselheiros estão ficando nervosos. Se esperarmos muito, eles podem começar a se preparar. Shen se permitiu um sorriso pequeno e frio. Deixe-os se preparar. Deixe-os construir suas defesas e reunir suas frotas. Deixe-os fazer tudo o que puderem. Ele olhou para as naves ao seu redor, 12.000 instrumentos de resposta da humanidade. Não será suficiente. O acerto de contas ocorreu em uma manhã tranquila. Em toda a galáxia, 47 instalações militares Varanti relataram a mesma coisa exatamente no mesmo momento. O próprio espaço parecia se abrir ao redor deles. Os navios emergiram de feridas que na realidade não deveriam ter sido possíveis. Naves humanas, mas não as naves humanas. A galáxia sabia. Essas embarcações se moveram de maneira errada. Eles aceleraram de maneiras que violaram a física conhecida. Seus cascos pareciam brilhar e mudar, tornando-os difíceis de atingir. Suas armas carregadas com energias que sensores Varanti não conseguiram identificar estão localizadas na Estação Korat, a maior base militar no terceiro braço espiral. O comandante Vex assistiu à sua exibição tática com horror crescente. Num momento, o espaço estava vazio. No momento seguinte, 300 navios de guerra humanos cercaram sua estação. Todos os navios, posições defensivas. Vex gritou, arranje-me uma solução para atirar naqueles que ele nunca terminou a frase. As naves humanas dispararam simultaneamente.
Feixes de luz que queimavam os escudos como se eles não existissem. Projéteis que se moviam rápido demais para serem rastreados. Algo que parecia conter relâmpagos que saltavam de navio em navio, fritando eletrônicos e deixando cascos mortos no espaço. Essa estação Korat abrigou 50.000 funcionários e 200 navios de guerra. A batalha durou 4 minutos. Quando terminou, a estação estava em ruínas e todas as embarcações Varanti estavam em silêncio. Os humanos não pararam para comemorar. Eles não enviaram demandas ou ultimatos. Eles simplesmente passaram para o próximo alvo. No mundo do trono Varanti, o imperador Kratra recebia relatórios que ficavam cada vez mais desesperadores. A estação Korat caiu. Grupo de frota 7 destruído. Os estaleiros da Vex estão em chamas. Como isso é possível? Kratra exigiu. Destruímos sua maior colônia. Matamos bilhões de pessoas. Como eles estão fazendo isso? Ninguém teve uma resposta. Os humanos passaram um ano em silêncio e nesse silêncio eles se tornaram algo novo. Algo que a galáxia nunca tinha visto é que o almirante Shen estava na ponte de sua nau capitânia. O Prometheus renasceu e viu outra frota Varanti morrer. Seus oficiais trabalhavam com calma e eficiência, dirigindo a batalha com a precisão dos cirurgiões, e não com o caos dos guerreiros. Visando apenas navios militares. O oficial de armas relatou que os transportes civis estão sendo autorizados a recuar. Mortes confirmadas em todas as naves que participaram da Operação Elysium Prime. Outro oficial acrescentou que o DNA corresponde aos arquivos pessoais que obtivemos dos bancos de dados capturados. Shen assentiu. Esta não foi uma destruição aleatória. Isto era justiça. Todos os navios que dispararam contra Elysium Prime estavam sendo caçados. Todos os oficiais que deram ordens estavam sendo encontrados. Que os humanos passaram um ano de silêncio construindo armas. Sim, mas também passaram esse tempo coletando informações, aprendendo nomes, construindo listas. O almirante oficial de comunicações disse que estamos recebendo transmissões de todo o Império. Canais civis estão perguntando o que está acontecendo. Deixe-os ver. Shen respondeu, transmita nossos critérios de segmentação. Deixe-os saber que estamos destruindo as suas forças armadas, não o seu povo. Deixe-os entender a diferença entre o que fizeram conosco e o que estamos fazendo com eles. As transmissões foram encerradas. Em todo o Império Varanti, bilhões de pessoas assistiram enquanto naves humanas desmantelavam sistematicamente a maior força militar da galáxia. Mas os humanos não estavam bombardeando cidades. Eles não estavam matando civis. Eles não estavam criando refugiados ou órfãos ou queimando escolas. Eles estavam fazendo algo muito mais aterrorizante. Eles estavam sendo precisos. Na sala do trono, o imperador Kratra gritou com seus conselheiros. Por que eles não estão atacando nossos mundos? Por que eles não estão se vingando adequadamente? Eles estão se vingando. Majestade, um conselheiro idoso disse calmamente. Eles estão simplesmente fazendo isso de maneira diferente do que nós faríamos. O que você quer dizer? Eles estão destruindo nossa capacidade de machucar alguém novamente. Cada navio que enviamos contra eles está perdido. Todas as bases que tentamos reforçar já desapareceram quando as nossas forças chegam. Eles não estão tentando nos conquistar. Eles estão tentando nos desarmar permanentemente. Krata sentiu um arrepio percorrer suas escamas. Eles nos querem indefesos. Sim, majestade. E quando estivermos indefesos, quando não tivermos frotas, armas e nenhuma forma de contra-atacar, eles virão para cá. Para este mundo. Para esta sala. Então devemos negociar. Devemos oferecer-lhes algo. O que poderíamos oferecer à majestade? Matamos 12 bilhões de pessoas em transmissão ao vivo. Nós zombamos de sua dor. Comemoramos suas mortes. O que poderíamos oferecer que importaria agora? Kratra não teve resposta. A guerra, se é que se pode chamar guerra, durou 6 semanas. O Império Varantia passou 10.000 anos construindo o exército mais poderoso da galáxia.
Os humanos reduziram-no a nada em menos de 2 meses, mas o que é verdadeiramente assustador não foi a velocidade da destruição. Foi a precisão. Naves humanas apareceriam no mundo militar de Varentia. Destrua todas as instalações militares e deixe as cidades intocadas. Os depósitos de suprimentos desapareceriam enquanto os hospitais vizinhos continuassem funcionando. Os estaleiros queimariam enquanto os espaçoportos civis permanecessem funcionais. A mensagem era clara. Os humanos poderiam destruir tudo. Eles estavam optando por não fazê-lo. Toret, agora prisioneiro em uma das estações capturadas, assistia às transmissões com algo como se ele tivesse tentado avisá-los. Ele tinha visto sinais, mas nem ele imaginou isso. Um oficial humano veio ao seu celular um dia. Ela era jovem, com olhos cansados e um rosto que não demonstrava emoção. Você enviou avisos, ela disse. Nós os interceptamos. Você foi o único que entendeu o que estava por vir. Seu povo me ignorou, respondeu Toret. Sim, você tentou salvá-los de qualquer maneira. Ora, Toret pensou sobre a questão porque era meu dever porque sou um soldado e os soldados tentam proteger seu povo mesmo quando seu povo se recusa a ouvir. O humano assentiu lentamente. Nós entendemos o dever. Compreendemos a tentativa de proteger pessoas que não conseguem se proteger. Ela fez uma pausa. Minha irmã era professora no Elysium Prime. Ela morreu tentando levar seus alunos para um abrigo. O abrigo foi atingido antes de chegarem. Sinto muito, disse Toret. As palavras pareciam insuficientes, mas ele estava falando sério, eu também. O humano se virou para sair, então parou. Você não será prejudicado. Nenhum dos prisioneiros será ferido. Não somos o que o seu imperador nos fez tornar. Somos o que escolhemos ser. Ela saiu e Toret ficou sentado sozinho com seus pensamentos. Lá fora a galáxia estava mudando. O grande Império Varanti estava a cair e os humanos, as espécies que todos consideravam fracas, tolas e condenadas, ensinavam a lição universal que nunca esqueceriam. O almirante Shen recebeu a notícia de que a frota doméstica Varanti havia sido destruída. O caminho para o mundo do trono estava aberto. Ele ficou na ponte e olhou para as estrelas que antes pareciam tão acolhedoras para uma espécie jovem que buscava o céu. Defina um rumo para o mundo do trono Varanti que ele ordenou. A frota movia-se como uma só, 12.000 naves transportando a dor, a raiva e a justiça fria de uma espécie que tinha aprendido o verdadeiro custo de ser fraco numa galáxia governada por predadores. Shen ativou o sistema de transmissão. Sua voz alcançou todos os cantos do Império. Povo do Império Varanti, suas forças armadas foram destruídas. Seu imperador não tem mais frotas para protegê-lo. Estamos chegando ao seu mundo do trono, mas não para você. Estamos indo atrás daqueles que ordenaram a morte de 12 bilhões de inocentes. Estamos vindo por aqueles que viram crianças queimarem. Chamaram isso de lição. Você não nos mostrou piedade. Você não receberá nenhum. Mas, ao contrário de você, sabemos a diferença entre soldados e crianças. Permaneçam em suas casas, para cuidar de suas famílias. Não temos qualquer desavença com aqueles que não escolheram esta guerra. A transmissão terminou. A frota voou em ponto e no mundo do trono Varanti o imperador que riu da fraqueza da humanidade começou a entender o preço de sua crueldade. A frota humana chegou ao mundo do trono Varanti em uma manhã ensolarada. Os filhos gêmeos do sistema natal Varanti iluminaram 12.000 navios de guerra dispostos em perfeita formação acima do planeta onde nasceu um império. O almirante Shen olhou para o mundo abaixo. Foi lindo. Oceanos azuis, continentes verdes, cidades que brilhavam como joias à luz do sol. Bilhões de pessoas viviam lá. Famílias, crianças, trabalhadores, artistas, professores, pessoas que nada tiveram a ver com a decisão de assassinar Elysium Prime. Almirante, informou seu oficial de armas, temos soluções de mira em todas as instalações militares prontas para disparar sob seu comando. Espere, Shen estudou o planeta. Os Varanti prepararam defesas, plataformas orbitais, armas terrestres e escudos sobre as principais cidades. Tudo isso era pateticamente inadequado.
A frota humana poderia destruir este mundo em horas. Eles poderiam fazer com os Varanti o que os Varanti fizeram com eles em Prime. O pensamento era tentador, tão tentador. Shen pensou na filha, no sorriso dela, na risada dela, na maneira como ela acreditava tão profundamente que ensinar crianças era o trabalho mais importante do universo. Ela morreu acreditando que a humanidade era boa, que a galáxia estava cheia de maravilhas, que cada espécie tinha algo valioso a oferecer. Os Varanti provaram que ela estava errada. Eles mostraram que a galáxia era governada pela crueldade e pelo poder. Eles demonstraram que a compaixão era fraqueza e a misericórdia era tolice. Shen poderia provar que eles estavam certos. Ele poderia se tornar exatamente o que eles esperavam. Ele poderia dar deles a resposta que mereciam. Almirante, o oficial de armas esperou. Shen tomou sua decisão. Visar apenas instalações militares. Desative suas defesas. Não atire em áreas civis. A ponte ficou em silêncio por um momento. Todos entenderam do que estavam desistindo. Todos se lembraram do Elysium Prime. Entendido, senhor. O oficial de armas disse calmamente, visando apenas os militares. A operação durou 3 horas. As naves humanas se moviam através das defesas Varanti como o vento atravessa a grama. Todas as plataformas orbitais foram destruídas. Todas as bases militares foram reduzidas a escombros. Todas as armas que pudessem ameaçar uma nave humana foram eliminadas. Mas as cidades permaneceram de pé. As escolas continuaram cheias de crianças. Os hospitais continuaram funcionando. A vida continuou abaixo enquanto os instrumentos de guerra morriam acima. Quando terminou, Shen desceu à superfície com uma pequena equipe. Eles pousaram na praça central da capital. Cercados por civis Varanti que os encaravam com medo e confusão. Os humanos não atiraram. Eles não ameaçaram. Eles caminharam no meio da multidão em direção ao Palácio Imperial. E ninguém tentou detê-los. O imperador Kratra estava esperando na sala do trono. Ele não tinha mais guardas. Sem armas, sem poder. Era simplesmente um velho sentado numa cadeira ornamentada. Esperando pela morte. Shen entrou sozinho. Ele parou a 10 passos do trono e olhou para o ser que ordenou a morte de 12 bilhões de pessoas. Faça isso, disse Kratra. Sua voz estava cansada. Me mata. Queime meu mundo. Faça sua vingança. Não, Kratra piscou. Não, você quer que nós o destruamos. Você quer que provemos que não somos diferentes de você. Você quer morrer sabendo que a humanidade é apenas mais uma espécie predadora. Apenas mais um império de crueldade. Shen balançou a cabeça. Não vou te dar essa satisfação. Então o que você quer? Justiça. Não vingança. Justiça. Shen se aproximou. Você será julgado por seus crimes. Não por humanos. Estamos muito perto disso. Não seríamos justos. Você será julgado por um tribunal de espécies de toda a galáxia. Eles ouvirão as evidências. Eles assistirão às transmissões que você enviou. Eles verão o que você fez com Elysium Prime. E eles vão julgar você. A galáxia me apoiou, disse Kratra. Eles não fizeram nada enquanto eu queimei sua colônia. Sim, e agora eles terão que enfrentar essa escolha. Eles terão que ver o que permitiram e decidir em que tipo de galáxia querem viver. Seu julgamento não irá apenas julgar você. Julgará todos que assistiram e nada fizeram. Kratra ficou em silêncio por um longo momento. Você poderia ter nos destruído. Por que você não fez isso? Shen pensou novamente na filha. Sua fé na humanidade. Sua crença de que toda vida tinha valor. Porque destruir você significaria se tornar você. E nós recusamos. Temos o poder de acabar com a sua espécie. Temos as armas, os navios, a raiva. Poderíamos fazer com o seu povo o que você fez com o nosso 1000 vezes. Mas optamos por não fazê-lo. Essa escolha é o que nos torna humanos. Ele se virou para sair. Então parou. Seu povo viverá.
Seus filhos crescerão. Sua civilização sobreviverá. Embora o seu império não o faça. Algum dia, daqui a gerações, os historiadores Varanti escreverão sobre esta época. Eles perguntarão por que a humanidade mostrou misericórdia quando a misericórdia não era merecida. E talvez, se eles fizerem essa pergunta por tempo suficiente, eles entenderão algo que você nunca conseguiu. O que é aquilo? Essa verdadeira força não é o poder de destruir. É o poder de escolher não fazê-lo. Nas semanas que se seguiram, as naves humanas permaneceram no espaço Varanti, mas não conquistaram. Eles não ocuparam. Eles fizeram algo que confundiu toda a galáxia. Eles ajudaram os navios médicos a chegarem com suprimentos para os hospitais de Varanti, sobrecarregados pelas vítimas das operações militares. Os transportes alimentares distribuíram ajuda a regiões onde as cadeias de abastecimento foram interrompidas. Engenheiros humanos ajudaram a reparar infraestruturas civis que foram danificadas acidentalmente. Taurat foi libertado da custódia e retornou ao seu mundo natal. Ele observou soldados humanos caminhando por ruas Anti. Não como conquistadores, mas como outra coisa. Algo para o qual os Varanti não tinham palavra. Ele se aproximou de um deles. Um jovem distribuindo pacotes de ração para crianças. Por quê? Taurat perguntou. Matamos bilhões de seu povo. Por que você está nos ajudando? O jovem olhou para cima. Seus olhos estavam tristes, mas não cruéis porque alguém precisava quebrar o ciclo. Ele disse que o seu império ensinou à galáxia que poder significa crueldade. Essa força significa destruição. Poderíamos ter provado que você estava certo. Em vez disso, estamos provando que você está errado. Mas a raiva, a dor. Como você deixa isso de lado? Não deixamos isso de lado. Nunca esqueceremos eles e um Prime. Nunca deixaremos de lamentar os 12 mil milhões que perdemos. Mas a dor não precisa se transformar em ódio. A raiva não precisa se tornar crueldade. Podemos escolher o que nossa dor nos faz tornar. O jovem entregou um pacote de ração a uma criança Varanti que olhou para ele com olhos arregalados e incertos. Esta criança não fez nada de errado. O jovem continuou. Seus pais não fizeram nada de errado. A maioria do seu povo simplesmente viveu suas vidas enquanto o imperador tomava decisões terríveis. Castigá-los não traria de volta nossos mortos. Isso apenas criaria mais mortos, mais tristeza, mais raiva para sempre. Ele sorriu para a criança. Um pequeno sorriso triste. Estamos cansados da morte, então escolhemos a vida. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando cada parte de nós quer vingança, Taurat observou o humano ir embora, distribuindo comida para crianças que foram ensinadas a temer sua espécie. Ele pensou nas transmissões que assistiu. As celebrações da supremacia Varanti, a zombaria da fraqueza humana. Os humanos não eram fracos. Eles simplesmente estavam esperando, e quando finalmente mostraram sua força, não era a força da destruição, era a força da misericórdia, e de alguma forma isso era mais aterrorizante do que qualquer arma. Um ano após a queda do Império Varanti, a galáxia reuniu-se para testemunhar algo sem precedentes. O Tribunal Galáctico, reunido numa estação neutra no coração do espaço não reivindicado. Representantes de todas as principais espécies compareceram. A humanidade insistiu nisso. Eles tinham o poder de julgar eles próprios o Imperador Krata, para executá-lo no mesmo estilo de transmissão pública que ele usou para assassinar sua colônia. Em vez disso, eles o entregaram à galáxia que assistiu eles e um Prime queimar e não fez nada. O almirante Shen sentou-se na delegação humana, vestindo seu uniforme de gala pela primeira vez desde o início da guerra. Ao seu redor, embaixadores e funcionários de uma centena de espécies enchiam a câmara de observação. Muitos deles enviaram mensagens de simpatia após eles e um Prime enquanto celebravam secretamente a humilhação da humanidade. Agora eles estavam sentados em um silêncio desconfortável, esperando para julgar o monstro que haviam habilitado. O julgamento durou 3 semanas. Todas as evidências foram apresentadas. Todas as transmissões da destruição do Elysium Prime foram reproduzidas.
Cada ordem assinada pelo Imperador Kratra foi lida em voz alta. A galáxia assistiu e desta vez não conseguiu desviar o olhar. Testemunhas testemunharam. Sobreviventes de naves humanas que chegaram tarde demais para ajudar. Oficiais Varanti que seguiram ordens que sabiam estar erradas. Analistas como Taurot, que tentaram alertar sobre as consequências. Cada depoimento acrescentava mais um peso à balança da justiça. Quando chegou a hora da defesa, os defensores de Kratra tentaram discutir a tradição. Eles falaram da história de Varanti, de 10.000 anos de império, do direito das espécies poderosas de manter a ordem através do medo. Eles argumentaram que a humanidade havia ultrapassado seu lugar e precisava de correção. O promotor humano levantou-se para responder. Ela era uma jovem chamada Saracen, sobrinha do almirante. Sua mãe morreu em Elysium Prime. A defesa fala de tradição, disse ela. Sua voz calma e clara. Falam de 10.000 anos de império como se a idade justificasse a atrocidade. Falam de poder como se a força justificasse a crueldade. Mas não estamos aqui para debater filosofia. Estamos aqui para julgar ações. Ela ativou um display. Imagens de Elysium Prime antes do ataque serem preenchidas à câmara. Cidades cheias de vida. Crianças brincando nos parques. Famílias reunidas para refeições. Uma civilização construída através de décadas de esperança e trabalho. 12 bilhões de pessoas viviam aqui. Sarah continuou. Eles eram professores, médicos, agricultores e artistas. Eles eram pais e filhos, amigos e amantes. Eles não eram soldados. Não eram ameaças. Eles eram simplesmente pessoas. Vivendo suas vidas tentando construir algo de bom em um universo indiferente. As imagens mudaram. Agora a câmara viu a destruição. O fogo da órbita. As multidões correndo. As crianças que nunca chegaram a abrigo. O Imperador Kratra ordenou a morte deles não porque o tivessem injustiçado. Não porque representassem algum perigo. Ele ordenou a morte deles porque queria dar uma lição. Ele queria que a galáxia visse o que acontecia com as espécies que atingiam níveis muito altos. Ele queria que todos se lembrassem de que o Império Varanti era supremo e que a supremacia significava o direito de assassinar a inocência por conveniência política. Sarah virou-se para os representantes reunidos. Mas não estou aqui apenas para condenar o Imperador. Estou aqui para fazer uma pergunta a todos os presentes nesta Câmara. Onde você estava? Quando as transmissões foram reproduzidas? Quando 12 bilhões de pessoas morreram gritando enquanto a galáxia assistia? Onde você estava? O silêncio encheu a Câmara. Ninguém iria olhar nos olhos dela. Você enviou mensagens de simpatia. Você nos incentivou a aceitar nossa perda. Você nos aconselhou a pedir desculpas e negociar. Nenhum de vocês condenou o ataque. Nenhum de vocês ameaçou consequências. Nenhum de vocês se levantou e disse que assassinar crianças era errado, independentemente dos cálculos políticos. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. A humanidade poderia ter se tornado o que os Varanti esperavam, onde você poderia ter atacado com raiva e tristeza e ser esmagado e provado que a galáxia pertence aos cruéis. Em vez disso, esperamos. Nós nos preparamos, mostramos ao universo que poder não precisa significar crueldade, que vitória não precisa significar genocídio, que você pode destruir um império sem se tornar um. Sarah olhou diretamente para o Imperador Kratra. Você queria nos ensinar uma lição. Você conseguiu. Você nos ensinou que a galáxia precisava mudar, e agora isso acontecerá. O veredicto veio 3 dias depois. O Imperador Kratra foi considerado culpado de crimes contra seres sencientes. Ele foi condenado à prisão perpétua em uma estação onde assistiria às gravações do Elysium Prime todos os dias até morrer, não execução, não martírio, apenas um confronto longo e silencioso com o que ele havia feito. Mas o veredicto fez mais do que punir um indivíduo. O tribunal estabeleceu novas leis galácticas. O genocídio estava agora formalmente proibido, com consequências garantidas pelas espécies que se provaram capazes de serem aplicadas.
Qualquer ataque às populações civis seria recebido com a mesma resposta que a humanidade deu à paz Varanti através do poder, mas o poder exercido com moderação. Nos meses que se seguiram, a galáxia transformou-se e o coletivo Khazari desmantelou silenciosamente o seu arsenal de armas destruidoras de planetas. O Sindicato Nato libertou as espécies conquistadas que mantinham há gerações, uma dúzia de impérios menores reduziram as suas forças militares, subitamente conscientes de que as regras tinham mudado. A humanidade tomou assento no novo Conselho Galáctico, não como conquistadores, mas como guardiões. As suas frotas patrulhavam as fronteiras entre espécies agressivas e pacíficas, os seus diplomatas mediavam disputas que se agravavam há séculos. O seu exemplo de poder usado para proteção em vez de dominação tornou-se um modelo que outras espécies lentamente começaram a seguir com relutância. O almirante Shen retirou-se para a terra, para uma pequena casa perto do oceano. Às vezes ficava na costa e olhava para as estrelas, lembrando-se dos 12 bilhões que morreram para que a galáxia pudesse aprender a ser melhor. O rosto da filha assombrava seus sonhos, mas nesses sonhos ela sorria para ele, ela entendia. Ela sempre acreditou que a humanidade era boa, que o universo era cheio de maravilhas, que compaixão não era fraqueza, mas força. Ele havia provado seu direito, não destruindo os Veranti, mas recusando-se a se tornar eles. No aniversário do Elysium Prime, Shen viajou para a superfície cicatrizada do mundo que havia sido assassinado. Um memorial estava lá agora, construído a partir das cinzas de cidades que nunca mais se ergueriam. 12 bilhões de nomes foram gravados em paredes que se estendiam por quilômetros. Ele encontrou o nome de sua filha e tocou a pedra fria. Conseguimos, ele sussurrou. Mostramos a eles, mostramos a todos. Atrás dele, um transporte pousou. Visitantes de toda a galáxia vieram prestar homenagens. Humanos, Veranti e uma centena de outras espécies, reunidos no silêncio de um cemitério que havia ensinado ao universo o preço da crueldade. Uma criança Veranti se aproximou do memorial. Ela carregava uma pequena flor, algo que ela mesma havia cultivado, e olhou para Shen com olhos incertos. Minha professora disse que eu deveria trazer isso, ela sussurrou. Ela disse que as pessoas aqui merecem ser lembradas. Shen se ajoelhou para olhar nos olhos dela. Essa criança não havia matado ninguém. Ela não havia ordenado nenhuma morte, ela era simplesmente uma pessoa vivendo sua vida, tentando entender um universo que poderia ser ao mesmo tempo belo e terrível. Obrigado, ele disse. Isso significa mais do que você imagina. A criança colocou sua flor na base do memorial e saiu com a turma. Shen viu-a disparar pela galáxia e matar milhares de milhões. A humanidade respondeu sem piedade para com aqueles que fizeram essa escolha, mas também respondeu sem crueldade para com aqueles que não o fizeram. E nessa distinção, naquela distinção impossível, dolorosa e necessária, eles mudaram tudo. A estrela ainda mostrada acima do memorial, fria, distante e infinita, mas já não pertencia apenas a predadores e impérios, pertencia a todos os que fossem corajosos o suficiente para alcançá-los, e a lição de Elysium Prime nunca seria esquecida. Um ano após a queda do Império Varanti, a galáxia reuniu-se para testemunhar algo sem precedentes. O Tribunal Galáctico, reunido numa estação neutra no coração do espaço não reivindicado. Representantes de todas as principais espécies compareceram, a humanidade insistiu nisso, eles próprios tinham o poder de julgar o Imperador Krata. Para executá-lo no mesmo estilo de transmissão pública que ele usou para assassinar sua colônia, em vez disso, eles o entregaram à galáxia que assistiu Elysium Prime queimar e não fez nada. O almirante Shen sentou-se na delegação humana, vestindo seu uniforme de gala pela primeira vez desde o início da guerra. Ao seu redor, embaixadores e funcionários de 100 espécies enchiam a câmara de observação. Muitos deles enviaram mensagens de simpatia após Elysium Prime enquanto celebravam secretamente a humilhação da humanidade. Agora eles estavam sentados em um silêncio desconfortável, esperando para julgar o monstro que haviam habilitado. O julgamento durou 3 semanas. Todas as evidências foram apresentadas. Todas as transmissões da destruição do Elysium Prime foram reproduzidas. Cada ordem assinada pelo Imperador Krata foi lida em voz alta. A galáxia assistiu e desta vez não conseguiu desviar o olhar. Testemunhas testemunharam, sobreviventes de naves humanas que chegaram tarde demais para ajudar. Oficiais Varanti que seguiram ordens que sabiam estar erradas. Analistas como Taurus, que tentaram alertar sobre as consequências.
Cada depoimento acrescentava mais um peso à balança da justiça. Quando chegou a hora da defesa, os defensores de Krata tentaram discutir a tradição. Eles falaram da história Baranti de 10.000 anos de império do direito de espécies poderosas de manter a ordem através do medo. Eles argumentaram que a humanidade havia ultrapassado seu lugar e precisava de correção. O promotor humano levantou-se para responder. Ela era uma jovem chamada Saracen, sobrinha do almirante. Sua mãe morreu em Elysium Prime. A defesa fala de tradição. Ela disse, sua voz calma e clara. Falam de 10.000 anos de império como se a idade justificasse a atrocidade. Falam de poder como se a força justificasse a crueldade. Mas não estamos aqui para debater filosofia. Estamos aqui para julgar ações. Ela ativou um display. Imagens de Elysium Prime antes o ataque encheu a câmara. Cidades cheias de vida. Crianças brincando nos parques. Famílias reunidas para refeições. Uma civilização construída através de décadas de esperança e trabalho. 12 bilhões de pessoas viviam aqui. Sarah continuou. Eles eram professores, médicos, agricultores e artistas. Eles eram pais e filhos, amigos e amantes. Eles não eram soldados. Não eram ameaças. Eram simplesmente pessoas vivendo suas vidas tentando construir algo bom em um universo indiferente. As imagens mudaram. Agora a câmara viu a destruição. O fogo da órbita. As multidões correndo. As crianças que nunca chegaram a abrigo. O imperador Krata ordenou a morte deles não porque o tivessem injustiçado. Não porque representassem algum perigo. Ele ordenou a morte deles porque queria dar uma lição. Ele queria que a galáxia visse o que acontecia com as espécies que atingiam níveis muito altos. Ele queria que todos se lembrassem de que o Império Varanti era supremo e que a supremacia significava o direito de assassinar inocentes por conveniência política. Sarah virou-se para os representantes reunidos. Mas não estou aqui apenas para condenar o imperador. Estou aqui para fazer uma pergunta a todos os presentes nesta Câmara. Onde você estava quando as transmissões foram transmitidas quando 12 bilhões de pessoas morreram gritando enquanto a galáxia assistia? Onde você estava? O silêncio encheu a Câmara. Ninguém iria olhar nos olhos dela. Você enviou mensagens de simpatia. Você nos incentivou a aceitar nossa perda. Você nos aconselhou a pedir desculpas e negociar. Nenhum de vocês condenou o ataque. Nenhum de vocês ameaçou consequências. Nenhum de vocês se levantou e disse que assassinar crianças era errado. Independentemente de cálculos políticos. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. A humanidade poderia ter se tornado o que os Varanti esperavam. Onde você poderia ter atacado com raiva e tristeza e sido esmagado e provado que a galáxia pertence aos cruéis. Em vez disso, esperamos. Nós nos preparamos. Mostramos ao universo que poder não significa necessariamente crueldade. Essa vitória não significa necessariamente genocídio. Que você pode destruir um império sem se tornar um. Sarah olhou diretamente para o imperador Kraf. Você queria nos ensinar uma lição. Você conseguiu. Você nos ensinou que a galáxia precisava mudar. E agora vai. O veredicto veio 3 dias depois. O imperador Kraf foi considerado culpado de crimes contra seres sencientes. Ele foi condenado à prisão perpétua em uma estação onde assistia às gravações do Elysium Prime todos os dias até morrer. Não execução. Não um martírio. Apenas um confronto longo e silencioso com o que ele havia feito. Mas o veredicto fez mais do que punir um indivíduo. O tribunal estabeleceu novas leis galácticas. O genocídio estava agora formalmente proibido. Com consequências garantidas pelas espécies que se mostraram capazes de serem aplicadas. Qualquer ataque às populações civis seria recebido com a mesma resposta que a humanidade deu à paz Varanti através do poder. Mas o poder exercido com moderação. Nos meses que se seguiram, a galáxia se transformou. O coletivo Khazari desmantelou silenciosamente o seu arsenal de armas destruidoras de planetas. O sindicato Vor libertou espécies conquistadas que mantinham há gerações.
Uma dúzia de impérios menores reduziram as suas forças militares, subitamente conscientes de que as regras tinham mudado. A humanidade tomou assento no novo Conselho Galáctico. Não como conquistadores, mas como guardiões. Suas frotas patrulhavam as fronteiras entre espécies agressivas e pacíficas. Os seus diplomatas mediaram disputas que se agravaram durante séculos. Seu exemplo de poder usado para proteção em vez de dominação tornou-se um modelo que outras espécies lentamente começaram a seguir com relutância. O almirante Shen retirou-se para a terra, para uma pequena casa perto do oceano. Às vezes ele ficava na praia e olhava para as estrelas. Lembrando-se dos 12 bilhões que morreram para que a galáxia pudesse aprender a ser melhor, o rosto de sua filha assombrava seus sonhos. Mas nesses sonhos, ela sorriu para ele. Ela entendeu. Ela sempre acreditou que a humanidade era boa, que o universo era cheio de maravilhas, que compaixão não era fraqueza, mas força. Ela provou que ela estava certa, não destruindo os Varanti, mas recusando-se a se tornar eles. No aniversário do Elysium Prime, Shen viajou para a superfície cicatrizada do mundo que havia sido assassinado. Um memorial estava ali agora, construído a partir das cinzas de cidades que nunca mais se ergueriam. 12 bilhões de nomes foram gravados em paredes que se estendiam por 4 quilômetros. Ele encontrou o nome da filha e tocou a pedra fria. Conseguimos, ele sussurrou. Nós mostramos a eles. Nós mostramos a todos eles. Atrás dele um transporte pousou. Visitantes de toda a galáxia vieram prestar homenagens. Humanos, Varanti e centenas de outras espécies, juntos no silêncio de um cemitério que ensinou ao universo o preço da crueldade. Uma criança Varanti aproximou-se do memorial. Ela carregava uma pequena flor, algo que ela mesma havia cultivado. Ela olhou para Shen com olhos incertos. Minha professora disse que eu deveria trazer isso. Ela sussurrou. Ela disse que as pessoas aqui mereciam ser lembradas. Shen se ajoelhou para olhar nos olhos dela. Esta criança não matou ninguém. Ela não havia ordenado nenhuma morte. Ela era simplesmente uma pessoa vivendo sua vida, tentando compreender um universo que poderia ser ao mesmo tempo belo e terrível. Obrigado, ele disse. Isso significa mais do que você imagina. A criança colocou sua flor na base do memorial e saiu com a turma. Shen a observou partir. A galáxia matou bilhões. A humanidade respondeu sem piedade para com aqueles que fizeram essa escolha, mas também respondeu sem crueldade para com aqueles que não o fizeram. E nessa distinção impossível, dolorosa, necessária, eles mudaram tudo. A estrela ainda mostrada acima do memorial, fria, distante e infinita, mas já não pertencia apenas a predadores e impérios. Eles pertenciam a todos que eram corajosos o suficiente para alcançá-los, e a lição do Elysium Prime nunca seria esquecida.